70 dias para o centenário do maior cartão postal do estado de Santa Catarina, a Ponte Hercílio Luz. E a nossa série especial sobre os 100 anos da ponte, hoje nós mergulhamos num passado de um local que representa e muito. Vocês sabiam que hoje, onde nós temos o Parque da Luz, na cabeceira da ponte, já na ilha de Santa Catarina, nem sempre foi um espaço de lazer. Antes da Velha Senhora ser erguida, aquele local era a cidade dos mortos da capital catarinense. A construção da ponte exigiu uma das maiores transformações urbanas da história de Florianópolis: desativar o cemitério municipal. Confira agora, na reportagem da Sofia Gonzalez, a contagem regressiva, os 70 dias para o centenário da Ponte Hercílio Luz. Um pulmão no centro de Florianópolis. Quem chega à ilha pela Velha Senhora dá de cara com ele, o Parque da Luz. Mas nem sempre foi assim. No trajeto mais curto entre ilha e continente ficava justamente o cemitério municipal de Nossa Senhora do Desterro. Em meio ao momento histórico marcado pela política higienista que buscava limpar e organizar as cidades, os enterros que antes aconteciam de maneira dispersa junto às igrejas foram reorganizados. Até a metade do século XIX, era comum o enterramento de pessoas dentro dos templos religiosos católicos. Catedral, a Igreja do Ribeirão, a Igreja do Rio Vermelho, todas temos enterramento dentro da igreja e no seu entorno. Há uma proibição por questões sanitárias, por volta de 1850, e aí aqueles poucos que também não tinham recurso para ser enterrado na igreja eram enterrados afastados dela. E aqui era afastado para aquele contexto. A cabeceira da ponte era uma colina, ninguém queria morar numa colina. Foi então que o cemitério, que funcionava desde 1841, começou a concentrar grande parte dos sepultamentos da capital. São basicamente 3 cemitérios: cemitério alemão, o cemitério dos não católicos, ateus e outras crenças, e o cemitério católico. O espaço era dividido por crença e origem, reflexo da segregação religiosa da época. A área alemã, destinada principalmente aos protestantes, foi inaugurada em 1868. Em mais de 80 anos de funcionamento, a estimativa é que cerca de 30 mil pessoas tenham sido enterradas no Morro do Vieira. Com a construção da Ponte Hercílio Luz já em andamento, em 1923, os túmulos que estavam aqui começaram a ser removidos e levados a 7 quilômetros de distância. Aqui no Itacorubi, as lápides mais antigas têm datas do século XIX, anteriores até a criação deste espaço. Marcas de um cemitério que deixou o centro da cidade para dar lugar à modernização. A gente percebe que não foi enterrado originariamente lá. Evidente que, para o período, e alguns cuidados não se tinha. Então, é possível que tenha havido, há relatos de restos de enterramentos mais antigos. O novo cemitério no Itacorubi começou a funcionar em 1915, mas ainda de forma pouco significativa por conta da distância. Em 17 de novembro de 1925, o cemitério São Francisco de Assis foi oficialmente inaugurado, planejado com vias, quadras numeradas e alamedas, um modelo mais organizado e alinhado aos ideais urbanos da época. Na mesma data, o antigo cemitério foi completamente desativado para novos sepultamentos. E quando há um deslocamento da massa, assim, do uso de máquinas mais pesadas para cavar, é possível que tenha se encontrado algo. Mesmo com o misticismo associado à ilha, a ocupação no entorno do antigo cemitério seguiu crescendo. Por volta dos anos 1920, começo do século XIX, já havia uma ocupação no entorno, Então, a gente tem que entender que a cidade não era rica e havia pessoas muito pobres. Então, morar perto do cemitério, numa colina, nós tínhamos comunidades ali, que o porto ficava próximo à Ponte Hercílio Luz, Então, os serviços para essa demanda portuária, serviços secundários, alimentação, enfermagem, prostituição, tão perto do porto, Então, já existia essa ocupação urbana também. É claro, há essa valorização, se constrói o Boulevard, Adolfo Konder, que hoje está a estátua de Hercílio Luz, e aí a primeira beira-mar
já chega até daquelas proximidades, a rua Felipe Schmidt, que levava para essa colina, essa subocupação, passa a ser a via mais importante, porque as pessoas saem da ponte e descem para o centro, por essa rua, né? Então, com o tempo, esse espaço vai ganhando uma ocupação sem medo. Após a inauguração da ponte em 1926, alguns restos mortais ainda continuaram sendo transferidos e o espaço levou décadas para ganhar um novo uso. Nos anos 1960, ele recebe alguma estrutura administrativa, algumas construções de prédios em madeira para acomodar algumas secretarias. E a partir dos anos 1980, aquele vazio começa a receber mais atenção, né? E começa a haver o plantio de árvores e todo um uso também periférico, né? Um uso de entretenimento das pessoas. Hoje, após a revitalização da Ponte Hercílio Luz e o processo de modernização da cidade, o espaço é uma extensão do cartão postal de Santa Catarina. As pessoas passeiam na ponte, batem fotos e tal. E aí, o Parque da Luz, ele fecha conjunto com isso. Quer dizer, você vai passear no parque e na ponte e nos equipamentos também de alimentação que estão sendo construídos no entorno dela. Então, a cabeceira da ponte passa a ter esse papel de turístico, de lazer, de entretenimento dos finais de semana.